Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra vossas Bíblias, por gentileza, sem perca de tempo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 2. Enquanto os irmãos procuram e acham, quero externar a minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos juntamente com os irmãos, juntos para adorarmos a Deus. Durante esta manhã, vinha em minha memória, há 10 anos atrás, fez o mês de setembro de 2024, em que o Senhor me resgatava, e a partir dali muitas coisas aconteceram, muitas promessas, e cada ano que se passa, pela misericórdia do Senhor, eu venho vivendo essas promessas. E se não me engano, já é o 3º ou 4º ano consecutivo que pela misericórdia do Senhor eu estou neste trabalho dos 12 dias de clamor. E por isso eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores que têm acreditado no nosso chamado. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Giovanni. Também pela vida do nosso vice-presidente, pastor Júnior, que tem nos confiado, e acreditado em nosso chamado. Que Deus continue abençoando grandemente a vida dos servos de Deus. Louvar a Deus pela vida dos demais obreiros, pastores que aqui estão, amigos, presbítero irmão Lucas, também crescemos juntos aí, e Deus fez algo maravilhoso também na vida do irmão Lucas, que quando eu conheci ele era baterista de uma banda, estava saindo ali meio envergonhado, e Deus o tirou da bateria e o colocou não só com dom de tocar os instrumentos, mas também de louvor e da palavra de Deus. E quando eu orava ali, irmão Lucas, Deus falava ao meu coração algo ao seu respeito. A vontade de Deus muitas das vezes não é a nossa vontade, ou a nossa vontade muitas das vezes, ou quase 100%, não é a vontade de Deus. Mas tenha por certo que a vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, Ele vai realizar. Descansa o teu coração, que é Deus que está conduzindo a tua vida. E como uma vez Deus me deu uma palavra para lhe entregar, o Espírito Santo de Deus me fazia relembrar que como um ferreiro, pastor Júnior, quando está trabalhando em alguma ferramenta com fogo, algumas marretadas para deixar do jeito que ele quer, assim você está na mão do ferreiro. Deus está trabalhando na tua vida. Descansa o teu coração, que há caminhos sendo abertos pela destra do Todo-Poderoso. Há lugares jamais imaginados na sua mente ou desejados no seu coração, que Deus vai te colocar e vai fazer você viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Deus vai fazer, porque Ele é Deus e Ele escolhe e levanta quem Ele quer. Descansa o teu coração, que Ele está no controle, assim diz o Espírito de Deus. Estou sentindo a presença do Senhor Jesus aqui, irmãos. Me alegro em ver também meu amigo, irmão Gentil, sua família, a família abençoada da cidade de Santo Antônio, que Deus nos presenteou em conhecer no ano de 2024. Alguns trabalhos lá, tive o prazer de estar juntamente com esse servo de Deus, homem dedicado, pastor Júnior, à obra de Deus. Pelo que pouco que eu conheci, pude ver o desejo de estar fazendo a obra de Deus. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém, irmãos? Quem encontrou a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Versículo de número 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos por mais um instante. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, eu quero mais uma vez, Senhor, me colocar na tua presença. Mais uma vez o Senhor me coloca como porta-voz da tua palavra, Jesus.
Pai, eu sou 100% dependente de Ti, Espírito Santo. Senhor, o Senhor usa-me conforme for a Tua vontade esta noite. Dai-me autoridade, ousadia, Senhor, unção, Senhor, para transmitir a Tua palavra à Tua igreja. E que aqueles que irão ouvir aqui esta noite, Senhor, sejam edificados, fortalecidos, renovados, direcionados, conduzidos pela Tua palavra. Que toda ação das trevas venha bater em retirada. Que todo espírito contrário, Pai, que possa tentar tirar o foco, que possa tentar atrapalhar o Teu agir aqui esta noite em nosso meio, seja repreendido agora pelo poder que há no Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Todo espírito contrário venha bater em retirada. Espírito de Deus, Tu tens liberdade esta noite para renovar, para curar, para transformar, para libertar, para batizar com Teu Espírito, para derramar dons sobre a Tua igreja. Eu creio, Senhor, que esta noite o Senhor vai trazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Pai, assim nós Te pedimos e cremos no Teu nome, Jesus, nós Te adoramos. E a igreja diz amém. Tome o vosso assento, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quanto o dia em que o pastor Júnior nos fez o convite para estarmos aqui juntamente com os irmãos no dia de hoje, na noite de hoje, ele também nos passou um tema, e eu quero ser fiel a este tema. O tema que tem como título: o papel do Espírito Santo na oração. O papel do Espírito Santo na oração. A oração é um ato que visa ativar uma ligação ou uma conversa, um pedido, um agradecimento, ou seja, estar em contato direto com o próprio Senhor. A oração é falar com o nosso Deus, é estar ligado com Deus. Aleluia. E o Espírito Santo tem algumas funções muito importantes quando nós dobramos o nosso joelho para buscarmos a presença do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26, o Senhor Jesus vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, ou de tudo que vos tenho ensinado. Ou seja, uma das funções do Espírito Santo também é nos consolar. Quando nós estamos tristes, aquele que nos consola é o Espírito de Deus. E também Ele nos ensina, nos conduz, nos direciona. Aleluia. O Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. E também nos ensina, nos ajuda, nos guia, nos livra de todo mal. E quando eu buscava da parte do Senhor uma palavra para compartilhar com os irmãos esta noite, o Espírito Santo me levou ao capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, passagem bastante conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, onde nós vamos ver que o Espírito de Deus coloca o profeta de pé, o levanta, em um meio que o cenário em que o profeta Ezequiel está vivendo é um cenário deplorável, é um cenário de miséria. E o que o Espírito Santo ministrava em meu coração, que quando nós buscamos a presença do Senhor em oração, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, não importa o cenário, ali o Espírito de Deus, através da nossa busca a Ele, irá nos colocar de pé no meio dos cenários de dificuldade, no meio das lutas, no meio dos problemas. É o Espírito de Deus que nos mantém de pé. É o Espírito de Deus que nos mantém de pé diante das dificuldades, diante dos cenários de derrota, que era este o cenário em que o profeta Ezequiel estava vivendo. Quem conhece Bíblia sabe que por causa da falta de busca a Deus, o povo de Israel vai viver um período aonde irão viver um cativeiro muito triste na Babilônia. O povo se afasta de Deus, o povo deixa de buscar a Deus como deveria buscar.
E este mesmo povo que era conhecido por ser conduzido pelo Espírito de Deus, ser conduzidos pelo próprio Deus, agora se vê em um cenário de derrota, em um cenário de miséria. Deus permite o cativeiro babilônico. Deus permite a Babilônia invadir todo Israel, destruir toda a cidade de Jerusalém, destruir o grande templo onde a glória de Deus se manifestava, por causa da rebeldia do seu povo, por causa da incredulidade do seu povo. Deus permite o cativeiro babilônico. Eu sempre costumo dizer que não somos nós, que não é Deus que se afasta de nós, não é Deus que nos deixa, mas somos nós que afastamos de Deus, quando deixamos de buscar a Ele, quando deixamos de dobrar o nosso joelho, ou mesmo sem dobrar o joelho, mas a cada manhã agradecê-lo, e fazer de tudo para estar na sua presença. Somos nós que se afastamos de Deus, quando nós escolhemos as coisas erradas, quando nós escolhemos os caminhos errados. E assim estava o povo de Israel. Eles começaram a deixar de adorar a Deus para adorar a deuses estranhos. O pecado está predominando a nação de Israel. Então Deus permite o cativeiro babilônico, e o profeta Ezequiel é levado para a Babilônia. Deus permite Babilônia invadir Israel em 3 etapas. E na segunda etapa, em que Deus permite o rei da Babilônia invadir com a sua força a Israel, ele leva consigo os sacerdotes, ele leva consigo as suas famílias, as famílias sacerdotais de Israel. E Ezequiel era filho de sacerdote. Ezequiel é levado para o cativeiro na Babilônia com seus 26 anos de idade. Aleluia, com seus 25 anos de idade, para ser mais exato, é levado Ezequiel para o cativeiro babilônico. Agora, este moço que cresceu dentro de uma família sacerdotal, aonde se preparava que pela lei, quando ele completasse 30 anos, ele poderia assumir o serviço sacerdotal na casa do Senhor. Agora, este moço que cresceu vendo seus pais adorando a Deus, este moço que aprendeu a adorar a Deus, agora está cativo na Babilônia, juntamente com toda Israel. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 do profeta Ezequiel, que enquanto Ezequiel estava juntamente com os cativos junto ao rio Quebar, a glória de Deus se apresenta para Ezequiel. Ou seja, eu entendo, meus irmãos, que no meio daquela apostasia, que no meio daquela incredulidade que Israel estava vivendo, havia pessoas, aleluia, ou pelo menos havia, aleluia, uma dessas pessoas era o profeta Ezequiel, que tinha desejo pela presença de Deus. Aleluia, eu entendo que quando a glória de Deus se apresenta para Ezequiel, conjecturo eu que Ezequiel estava em incessante oração, incessante clamor, buscando, relembrando aquilo que Deus fazia no meio do seu povo. E agora ele está vendo o seu povo sofrendo daquela maneira, mas ele não se acostuma, porque passam-se 5 anos. Quando o profeta completa os seus 30 anos, a glória de Deus se apresenta para ele. Aleluia, você perdeu de dar glória, porque não importa o cenário, não importa a situação em que nós estejamos vivendo, aleluia, podemos estar vivendo um caos, aleluia, mas se nós nos colocar de joelhos na presença de Deus em oração, a glória dele vai se manifestar. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei como você adentrou o ano de 2025, mas Deus manda te dizer: ei, se posicione em oração no meio deste cenário, que a glória de Deus vai se manifestar em teu favor, e virá livramento de Deus, virá o poder de Deus. Se você acredita, levanta a tua mão e adora o Todo-Poderoso. Entendo eu que o profeta Ezequiel desejava a presença de Deus. Aleluia. Entendo eu que o profeta Ezequiel não aceitava aquele cenário de derrota. Entendo eu que o profeta olhava para a sua direita, olhava para a sua esquerda, e via homens que outrora era conhecido por carregarem a presença de Deus, porque havia levitas, sacerdotes trabalhando como escravo na Babilônia. Aleluia. Mas entendo eu que enquanto já estavam acostumados, o pastor Júnior, com a
aquela escravidão, com aquele cenário de derrota, havia um que se dobrava, aleluia, e buscava a presença de Deus, aleluia, não aceitando aquela situação. Ei, eu estou pregando para pessoas esta noite que não estão aceitando o cenário que estão vivendo. Talvez você esteja aqui, mas só Deus e você sabe como está a sua casa. Talvez você esteja aqui, mas só Deus e você sabe como está a tua família. Talvez você está aqui, mas o teu irmão está na droga, o teu filho está na droga, a tua família está desviada, mas Deus manda te dizer esta noite: ei, se dobre na presença dele, que a mão de Deus vai mover o sobrenatural, e através da oração a mão de Deus vai resgatar aquilo que se perdeu. Se você acredita, receba em nome de Jesus Cristo esta noite. Aleluia. Entendo eu que o profeta Ezequiel não aceitava aquele cenário, aleluia. E no capítulo de número 2, aleluia, uma das funções, ou uma dos papéis do Espírito Santo na oração, ele nos coloca de pé, aleluia. No capítulo de número 1, o profeta vai contemplar a glória de Deus, o profeta vai contemplar a glória de Deus, e no capítulo de número 2, ele vai ouvir a voz de Deus bradar, aleluia, dizendo: ei, filho do homem, se põe em pé que eu falarei contigo, aleluia, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que ele, aleluia, quando ele se preparava para se levantar, o que coloca ele de pé não são as suas forças, não, aleluia, mas é o Espírito de Deus, aleluia. É o Espírito de Deus que vai te dar coragem, é o Espírito de Deus que vai te encorajar, é o Espírito de Deus que vai te colocar de pé no meio deste cenário de derrota, é o Espírito de Deus que vai manter a igreja de pé. Pastor Júnior, nós estamos entrando no ano de 2025, aleluia, e não é nada favorável, aleluia. As previsões humanas não são nada favoráveis, é caos sendo instalados, aleluia, é problema, é dificuldade, é miséria na ótica humana. Eu preciso dizer isso aqui, aleluia, e não é nada fora, não, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas eu tenho a certeza e a convicção que aquele que estiver em oração na presença de Deus, que aquele que estiver buscando a presença de Deus no meio deste cenário, haverá movimentação dos céus ao seu favor, haverá livramento de Deus para a tua casa, haverá Deus fazendo o impossível no meio do cenário improvável. Se você acredita nessa palavra, levanta a tua mão e adora o Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Eu costumo dizer isso aqui com plena convicção no meu coração, que Deus não precisa de cenário favorável para agir. Não, Deus não precisa da ajuda humana. O que Ele necessita é um coração desejoso pela tua presença. O que Ele necessita é um coração disponível para viver as novidades que vêm do céu sobre a tua vida. Se o teu coração está desejoso no ano de 2025 em conhecer a presença, a glória de Deus, se prepare, que a glória de Deus vai te encher, a presença de Deus vai te encher, o Espírito de Deus vai te colocar de pé no meio deste cenário de improbabilidade, e Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Nós precisamos ter desejo pela presença, precisamos ter desejo pela oração. Só vai permanecer de pé aquele que estiver cheio da presença, irmão. Aleluia, não é aquele que tem muita condição financeira, não. Nós vamos entrar estamos entrando o ano de 2025 com um só desejo, não só de ter uma casa boa, um carro bom, um dinheiro bom na conta, não. Nós queremos é ser cheios da presença dEle. Nós queremos deixa eu ver se tem pessoas desejosas pela presença de Deus aqui esta noite. Descansa o teu coração, que a presença dEle vai te conduzir na terra e o impossível vai acontecer.
É a presença dele, irmã Simone. É a presença dele, irmão André. É a presença dele, irmão Daniel. É a presença dele, irmão Gentil. É o Espírito dele que abre porta. É a presença dele, Anamandokovasai. É a presença dele que te capacita. É a presença dele que te encoraja. É a presença dele que faz você enfrentar os problemas, as dificuldades e não voltar para trás. É a presença de Jesus. E nós só vamos ser cheios da presença se nós orarmos, se nós buscarmos. O próprio Jesus vai dizer na sua palavra: aquele que busca encontra, que a porta, aquele que bate na porta, a porta se abre. Aleluia. Então nós precisamos buscar a presença dele. Não interessa se no nosso lado estão pessoas que não acreditam mais. Não interessa que do nosso lado tem pessoas que nem acreditam mais em você. Aleluia. Não acredita na restauração do casamento, na restauração da família, na libertação do parente, na libertação do familiar. Talvez você esteja cheio de pessoas em sua volta já não acreditando mais, mas o que te motiva a você estar aqui neste sábado, no 11º dia deste clamor, não é o pregador que está pregando, não é o conforto da casa, não. O que faz você estar aqui esta noite é acreditar que você precisa da presença, que você precisa do Espírito, que você precisa estar em oração na presença dele. É o Espírito dele que nos faz vencer. É o Espírito dele que vai nos fazer viver as promessas, irmãos. Estou sentindo a presença do Senhor Jesus aqui. O homem pode dizer não, mas se ele falou, está falado. O homem pode fechar a porta, mas a porta que ele abriu ninguém pode fechar. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão Diguinho. Deus vai fazer na cidade de Ampere, no ano de 2025, uma revolução no meio de famílias. Pessoas incrédulas serão alcançadas pelo poder de Deus. Pessoas que, aleluia, não acreditam mais na libertação serão tocadas pela mão do libertador todo-poderoso, através da vida daqueles que estão cheios da sua presença. Receba a presença de Deus esta noite na tua vida e seja um libertador nas mãos de Cristo. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, é a presença dele. E nós só vamos buscar a presença dele, nós só vamos ser colocados de pé, aleluia, aleluia, pelo Espírito, se nós estivermos buscando ele em oração. É o Espírito dele que se apodera da nossa vida, para fazer com que eu e você venhamos vencer os gigantes que iremos enfrentar. É a presença dele que se apodera da nossa vida, que vai fazer eu e você viver as promessas, os projetos que ele tem sobre cada um de nós. Lembra de Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, se não me falha a memória, quando Deus manda o profeta Samuel ir lá a Belém, porque Deus havia escolhido um para reinar sobre Israel. O Espírito de Deus já tinha rejeitado o rei Saul. Então Deus faz com que o profeta Samuel vá à casa de Jessé lá em Belém, porque Deus escolhe no meio da casa de Jessé, no meio dos filhos de Jessé, um que iria reinar sobre Israel. E no capítulo de número 16, se não me falha a memória, o versículo, aleluia, me ajuda aí, aleluia, quando o profeta vai derramar o azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Quando o pastor Júnior for feito aquele culto lá na casa de Jessé, para então, aleluia, estou sentindo a graça do Todo-Poderoso aqui esta noite. Quando fizeram aquele culto lá na casa de Jessé, lá em Belém, irmão Lucas, aleluia, para consagrar Davi como rei sobre Israel, creio eu que Davi se dobrou de joelhos, aleluia, creio eu que Davi se pôs de joelho diante do profeta Samuel, e creio eu que o profeta Samuel começa a orar, aleluia, na presença de Deus, para, aleluia, para ungir Davi como rei sobre Israel.
Samuel, e no meio da oração, creio eu, no término da oração do profeta Samuel, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Aleluia. O que vai fazer você viver as promessas não são pessoas, não. O que vai fazer você viver as promessas não é o dinheiro, não. O que vai fazer você viver as promessas não são as suas amizades, não. O que vai fazer, irmão Silvio, você e a sua família viver as promessas é a presença de Deus que se apodera da tua casa, da tua onde estão aqueles que vão ser cheios da presença no ano de 2025. É a presença, é o Espírito de Deus que vai fazer os gigantes cair por terra. Aleluia. Tem pessoas aqui que eu estou pregando que entrou o ano de 2025 e há muitos gigantes diante da tua vida, diante da tua casa, há muitos desafios, mas Deus manda te dizer: ei, descansa o teu coração, que o meu Espírito vai te fazer vencer. Se você acredita, tem livramento, tem livramento, tem salvação, tem restauração, tem provisão do céu vindo para a tua vida. No ano de 2025 será um ano marcado pela glória de Deus sobre a tua vida, se você estiver em oração na presença dele. Se você acredita, levanta a tua mão e adora o Todo-Poderoso. Aleluia. É a presença de Jesus, é o Espírito de Deus que faz com que eu e você venhamos estar de pé diante das dificuldades. Para terminar, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Jesus está quase sendo elevado nos céus, já é a ascensão de Jesus. Jesus, depois da crucificação, depois de vencer a morte, depois, aleluia, que ele ressuscita, depois de andar para aproximadamente 40 dias com os seus discípulos, é o momento em que ele é levado nas alturas para estar à destra do Pai Todo-Poderoso. E no capítulo de número 1, versículo de número 4, ele vai dizer: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Aleluia. Porque versículo de número 5, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo de número 8, Jesus vai dizer ainda: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e toda a Samaria, e até os confins da terra. A promessa está sobre as nossas vidas, a promessa está sobre nossas vidas para sermos cheios do Espírito de Deus. Aleluia. O ano de 2025 é um ano em que a igreja está sendo convidada a ser cheia da presença de Deus através da oração. Não tem outro meio, não tem outro caminho. É com a boca no pó, é com o joelho no chão, é com o Espírito ligado 24 horas na presença de Deus. É lá no trabalho, irmão Diguinho, assentando as cerâmicas em espírito ligado com Todo-Poderoso. É lá na tua empresa, é lá no teu trabalho, é lá na faculdade, é lá na tua escola, jovem, que você vai estar ligado em espírito para poder vencer as tentações deste tempo em que nós estamos vivendo. É na presença, é na oração, aonde está a igreja esta noite, que vai se colocar na presença de Deus em oração e súplica. Levanta a tua mão e adora esta noite. Não há outro caminho, irmãos, que não seja na oração. Não há outro caminho. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 14 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Só vai viver a promessa aquele que se disponibilizar a receber, aleluia, através da oração, através da súplica.
aleluia, aproximadamente 500 pessoas se reúnem debaixo dessa promessa, mas não é todos que são cheios da presença. Jesus veio para todo mundo. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo de número 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, aleluia. Ou seja, aleluia, Jesus, ele veio para todos, mas nem todos serão cheios da sua presença. Jesus veio para todos, mas nem todos vão estar naquele grande dia, aleluia, vivendo as promessas de Deus. A promessa de Deus é para todos, mas nem todos vão viver as promessas de Deus. Quem vai viver, irmão Fernando? Aquele que se disponibilizar, aquele que buscar a sua presença, aquele que estiver ligado com os céus, aquele que estiver em oração, aquele que estiver em súplica. Aproximadamente 500 pessoas se reúnem, mas somente 120 permanecem unânimes em oração, buscando com um só objetivo. Ei, eu preciso dizer isso aqui, já vou encerrar, já vou entregar a oportunidade, que o ano de 2025 seja um ano para todos nós, que aleluia, que os nossos interesses nessa terra fiquem em segundo plano. É bom andar de carro bom, é bom, eu gosto, é bom de morar numa casa boa, bonita, é o meu sonho, aleluia, mas o melhor ainda é ser cheio da presença dele. Que as nossas campanhas no ano de 2025 não seja campanha em busca de massageação do nosso ego, aleluia, das nossas vontades, mas seja viver debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso, que é ser cheio da sua presença. Aonde estão aqueles que vão se disponibilizar no ano de 2025 a ser cheios da presença do Todo-Poderoso? Levanta a tua mão mais uma vez, eu te convido. Deus vai te encher esta noite e você vai viver o ano de 2025 debaixo da glória, debaixo do poder de Deus. Se você acredita, receba em nome de Jesus aí mesmo. Somente quem persiste em oração, somente quem busca a oração. Eu preciso dizer isso aqui, aleluia, eu sou muito novo na fé. Eu sou muito novo, mais novo talvez que muitos que aqui estão. São 10 anos em que Jesus me resgatou, em que Jesus me encontrou. E naquele tempo, irmãos, naquele trabalho, o pastor Júnior, o que havia de pessoas sendo libertas naquele ginásio, é um dia que marcou a minha vida, eu não consigo esquecer. Aquela sensação, aquela libertação proveniente do céu. Irmãos, eu fui liberto, tu muito aqui sabe, é testemunho verídico isso aqui. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia em que eu entreguei a minha vida verdadeiramente para Jesus. E não foi fogo de palha como muitos naquela época falaram, aleluia. É fogo de palha, não dou alguns dias, alguns meses, porque conheciam a minha vida, vai estar desviado. Mas não, irmão Diguinho, foi uma semana falando em mistério onde eu trabalhava. Foi mais de uma semana lixando pedras de mármore, falando em mistério, sozinho, quietinho, sentindo a presença de Deus. Não foi fogo de palha somente momentâneo, não. Até hoje arde no meu coração aonde eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso. Mas sabe o que é isso? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É que naquela noite, no ano de 2014, no mês de setembro, no dia 17, naquela noite, eu entreguei meu coração de verdade para Jesus, disponibilizando a minha vida para estar na presença dele. Se esta noite você tem este desejo, se prepare, porque a presença de Deus vai transbordar a tua vida. Aleluia. Era pessoas sendo batizadas direto no monte. Nós íamos para o monte, Jesus batizava lá no monte. Jovens sendo batizados lá no monte. Irmão Zaira, aleluia, irmão Lucas, o pai do irmão Lucas, se não me engano, aleluia. Pessoas que foram batizadas em oração pela presença dele.
Que nós tenhamos desejo pela presença dEle. Que nós tenhamos desejo pela presença dEle. Porque se nós buscarmos Ele com desejo, se nós buscarmos Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, se nós buscarmos a Ele, a presença dEle em oração e súplica, vai acontecer o que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o que é, pregador? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Espírito Santo de Deus vai te encher, queira Satanás ou não. A bebida vai ficar para trás, a droga vai ficar para trás, a cocaína vai ficar para trás, a prostituição vai ficar para trás, o desejo pelas coisas do mundo vai ficar para trás, porque a presença, o Espírito do Todo-Poderoso te enche esta noite. Se coloque sobre vossos pés em nome de Jesus. Aonde estão os que têm desejo pela presença? Eu quero orar pela tua vida. Aonde estão aqueles que estão cheios, desejos pela presença, de ser cheios do Espírito de Deus? Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu te convido a você sair do seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar pela tua casa. Mas só saia você que tem desejo, irmão. Aleluia. Se você não tem desejo, não precisa vir. Mas se você tem desejo pela presença dele, saia do teu lugar. Saia com convicção. Aleluia. Que Jesus vai mudar a tua história. Que Jesus esta noite apaga todo o pecado, toda a falha humana. O homem não pode perdoar pecado, aleluia, Satanás muito menos. Mas aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário, aquele sangue tem poder para perdoar toda e qualquer transgressão e fazer de mim e você novas criaturas na presença dele. Aleluia. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu convido você a fechar os teus olhos. Ofereça o que você tem de mais precioso na tua vida. Ofereça o que você tem de mais precioso na tua vida, que é o teu coração, que é a tua saúde, que é a tua vida. Eu te convido você agora a entrar comigo ali nessa batalha espiritual. Quem é espiritual aqui, eu convido a fechar os olhos, a entrar comigo nesta batalha. Aleluia. É Jesus esta noite, o Nazareno, que pega pela tua mão esta noite para fazer uma nova história. Talvez até este dia, talvez até esta noite, a tua vida é marcada pela vergonha, a tua vida é marcada pelos problemas, a tua vida foi marcada pelos vícios, a tua vida foi marcada pelas maldições lançadas contra a tua vida foi marcada pelos erros humanos que você cometeu. Mas Jesus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu tenho uma nova história para a tua vida, eu tenho uma nova história para a tua casa, eu tenho uma nova história para a tua família, eu tenho uma nova história para os seus familiares. Jesus vai te encher aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Jesus, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, Pai, que estão se disponibilizando esta noite, no 11º dia deste clamor, onde nós não estamos buscando dinheiro aqui não, Senhor. Nós não estamos buscando uma vida só confortável nessa terra aqui não, Senhor. Nós estamos buscando a tua presença. Nós estamos buscando a tua presença. Perdoa toda falha humana, todo desejo que não provém de ti, todo desejo
desejo que não agrada a Ti, Pai, em nome de Jesus agora, pelo poder que há no Teu sangue derramado na cruz do Calvário, perdoa, Senhor, as falhas, perdoa os nossos erros, as nossas transgressões, crava o nosso nome no livro da vida, Pai, faz uma nova história nesta casa, nesta família, através da Tua presença. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda maldição lançada, toda praga lançada, toda inveja lançada, todo decreto maligno lançado contra esta vida, contra esta casa, contra esta família, na autoridade que há no Teu nome, Jesus. Vai repreendendo todo laço, todo vazio de alma, toda depressão vai batendo em retirada agora, toda incredulidade vai batendo em retirada agora, um novo caminho, uma nova trajetória, um novo caminho, aonde a mão de Deus vai te conduzir, homem, aonde a mão de Deus vai te direcionar, o Espírito de Deus vai te conduzir na terra para um grande projeto arquitetado pelo Senhor dos Senhores. Descansa o teu coração, que aquilo que Deus tem projetado para as vossas vidas, Deus vai cumprir, queira Satanás ou não. Jesus vos renova esta noite, Jesus vos renova esta noite. A mão de Deus vai conduzir vossas vidas a um projeto a ser concluído, mas a presença de Deus tem que ser, aleluia, primazia na sua vida, jovem. Todos os medos Deus está arrancando. Vai ter desafios, vai ter gigantes, vai ter problemas, vai ter, olha para mim, moço, vai ter dias que vai ter vontade, olha como já teve, de sumir, de sair correndo, mas Deus manda te dizer, o Espírito dele te fortalece, o Espírito dele te encoraja. Levanta a tua cabeça e prossiga, que a vitória quem coloca nas tuas mãos não é o homem, não é a tua sabedoria, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, mas é a mão de Deus, é o Espírito de Deus que vai fazer você vencer as batalhas propostas. Assim diz o Espírito de Deus. Dá um abraço, aleluia, dá um abraço nele, dá um abraço nela, aleluia. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Bons, aleluia. Enquanto os irmãos louvam, permaneçam aqui, que enquanto os irmãos vão adorar, o Espírito de Deus vai te dar estratégia, o Espírito de Deus vai te dar coragem, aleluia. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Pois meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Não é a tua sabedoria, não é a tua nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar. Espírito de Deus, é a presença, é a presença. Receba a presença de Jesus aí, receba a presença de Jesus, a mão de Deus, a mão de Deus conduzindo, a mão de Deus direcionando, a mão de Deus capacitando, a mão de Deus encorajando, a mão de Deus livrando, a mão de Deus te colocando em lugares jamais desejados, irmãos. Aleluia. Ezequias, o mover de Deus preparado para o ano de 2025 da tua vida, se diz o Espírito de Deus, a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, adore, abra seu coração, deseja a presença dele. Você pode ser batizado, você pode ser batizada agora, você pode receber dons agora, você pode ser liberto agora, você pode ser restaurado agora.
Receba a presença do Todo-Poderoso. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar. Se tu não fores comigo a me acompanhar, só por tua presença, só por tua presença. Capacitação dos céus sobre vidas aqui. Tem capacitação dos céus sobre vidas aqui, irmãos. Pastor Júnior, nós estamos diante de pessoas que irão viver milagres e promessas e projetos de Deus no ano de 2025. Ainda antes de chegar o mês de novembro, a mão de Deus vai mover o sobrenatural sobre vossas vidas. Receba em nome de Jesus. Tem novidade do céu para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa. O homem não pode apagar, o homem não pode cancelar aquilo que Deus já determinou ao seu respeito, a sua casa, a sua família. A mão de Deus vai fazer acontecer, queira Satanás ou não. É só a presença dele, é só a presença dele. Aleluia. Mais uma vez, quem deseja a presença dele aí, mais uma vez, irmã. Aleluia. Para encerrar, receba a presença dele aí. Receba a presença dele cortando o laço lá na tua casa. Receba a presença dele fechando o colo no meio da tua família. Receba a presença dele te conduzindo no ano de 2025. Receba em nome de Jesus. Que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença. Alamanto e diria bagaçúria.